E aí, rapaziada, então, voltando a falar aí de pneumologia, eu vou falar sobre semiologia toraco-pulmonar, tá? Meu nome é Gustavo, vamos lá então. Bom, então vamos lá. O que vai ser semiologia toraco-respiratória, tá? Ou toraco-pulmonar, também conhecida, né? Ela vai ser um exame físico, né? Vai ser parte do exame físico que a gente vai fazer, tá? Na região do tórax. E a gente vai tentar ver aí a questão do sistema respiratório, tá? Uma coisa importante que é importante mencionar que a gente vai usar em todo o vídeo, né? Em toda a parte do vídeo, vai ser a ordem da avaliação. O que a gente vai fazer? Como a gente vai avaliar a região torácica e o sistema respiratório, a gente sempre vai começar na parte posterior do paciente, tá? Nas costas, dorsal do paciente, tá? Depois a gente vai para a parte anterior, a parte ventral e depois a gente vai para a parte lateral, tá? Então, posterior, anterior e lateral. Na parte lateral a gente vai pedir para o paciente levantar o braço, né, e etc, para fazer essa avaliação, tá? E em termos eu posso falar de altura, a gente sempre vai começar da parte de cima para baixo, tá? Sempre do vértice, né, do vértice da parte do tórax até a parte da base, beleza? Então, sempre nessa ordem, tá? Bom, qual vai ser os exercícios que a gente vai fazer? Vai ser a inspeção, né? A gente vai olhar, né? E visualizar, analisar. Palpação, que a gente vai encostar, né? Percussão, que a gente vai ver, vai tentar ouvir, né? Na verdade, o interior, se tem se tem algum ar, se tem algum líquido, se tem alguma coisa sólida, né? É tentar ouvir ou sentir também, né? A gente bate ali, segura a pele, bate um pouquinho, vê se tem algum inchaço, né? Por assim dizer, algum edema, alguma coisa assim, tá? E a auscultação a gente vai usar lá com a parte do estetoscópio, né? A parte do diafragma, né? Da mácula, etc. E a gente vai tentar fazer essa avaliação aí, beleza? Bom, você não conhece a inspeção. O que a gente vai fazer na inspeção? A inspeção é basicamente olhar, né? Analisar. Então a gente vai analisar a parte da questão da pele do paciente, do tecido subcutâneo, né? Da parte musculoesquelética do paciente, né? Principalmente na região do tórax. E depois a gente vai ver a questão do pulmão em si, tá? É bom que a gente vê o pulmão, a gente tem que ver o hemotórax direito e o hemotórax esquerdo. Ver se eles estão coordenados, ver se eles estão é, simétricos e tudo isso, tá? A gente vai ver também a analisar a costela, né, que é dos ossos principais aí do tórax, o externo também, né? E a gente vai avaliar essa questão aí, tá? Outra coisa que a gente pode analisar vai ser a questão do ritmo do paciente, ou seja, a respiração do paciente. Quanto o paciente está inspirando, o quanto ele está respirando, tá? A frequência, o ritmo, o padrão ventilatório dele, como está a situação dele em questão respiratória, tá? Bom, na parte da respiração do paciente, o paciente que eu falei, cada hemitórax tem que estar coordenado e simétrico, né? Os dois estejam trabalhando juntos, né, por assim dizer. A gente ia pedir para o paciente fazer a inspiração. Quando o paciente fazia a inspiração, o diafragma ele tem que ir para baixo, né? E o tórax e o abdômen ir para fora. A expiração, a solta, né, da questão do CO2, o diafragma deve ir para fora, enquanto o tórax e o abdômen devem ir para baixo, ou ao contrário, né, da inspiração. Bom, então, avaliando a frequência respiratória, o ritmo e o padrão ventilatório, vamos lá. A frequência respiratória de um paciente normal é de 12 a 20 vezes por minuto, tá? Eu coloquei a frequência cardíaca aí, mas eu errei, a frequência respiratória, tá? Quando a gente vai avaliar o paciente, a gente não pode falar para ele que a gente vai avaliar a frequência respiratória dele, tá? Por quê? Porque senão ele pode começar a respirar por conta própria e aí prejudicar a nossa avaliação. O ideal é a gente meio que enganar o paciente, entre aspas, né? Fingir que a gente vai medir o pulso, alguma coisa assim, medir alguma outra região. E ao invés de analisar a região propriamente dita, a gente analisa a frequência respiratória dele, tá? Então a gente vai ver se o paciente vai estar tendo a frequência respiratória aí de 12 a 20 por minuto, que eu falei, que é o ideal, né? É, E também a gente vai ver se o paciente vai estar usando a tiragem respiratória. O que é a tiragem respiratória? É usar os músculos acessórios para a respiração, o esternocleidomastoide, o trapézio, né? O peitoral maior, o peitoral menor. Então,
Se ele estiver usando essa tiragem respiratória, tá errado, é patológico, tá? Não é normal o paciente vir e estar fazendo tiragem respiratória, tá? Usando os músculos acessórios da respiração para respirar. Quer dizer, a gente pode pensar que está tendo problema aí na questão dos músculos intercostais, né? Bom, aí eu coloquei o volume corrente, eu fiz um vídeo de espirometria, tá? Falei do volume corrente. E o volume corrente, lá no vídeo eu citei que era 500 ml, porém, 500 ml é o máximo, assim, mais ou menos, que o homem atinge aí na questão do volume corrente. A média mesmo é de 300 a 350 ml, né? O volume corrente aí da respiração, tá? A relação de tempo da inspiração para a respiração é de 1 para 2. Então, a cada uma inspiração que eu faço, eu tenho 2 respirações, tá? Bom, eu falei um pouco da questão da inspeção, agora eu vou falar um pouco da palpação, tá? Para fazer a palpação da parte do tóraco pulmonar, tóraco respiratório, a gente vai perguntar se o paciente tem alguma dor, primeiramente, né? Se ele tiver alguma dor, a gente vai analisar o lugar da dor, né? Caso ele não tenha uma dor, a gente vai avaliar a questão da palpação, igual que nem eu falei. Vai começar da parte posterior, vai a parte lateral, vai a parte anterior, lateral e aí depois e do vértice, né, até a base. Bom, uma coisa que a gente vai fazer muito na palpação, que é muito importante, acho que é uma das partes mais importantes aí da avaliação pulmonar, vai ser a questão da vibração local, vibração vocal, quer dizer, perdão. O que é a vibração vocal? A vibração vocal, nada mais é que quando o paciente está falando, a gente tem a vibração aí da voz dele, tá? A vibração vocal, ela varia muito, né, de várias maneiras, da idade, o sexo, a voz e a topografia principalmente, tá? Na idade, óbvio que uma criança não vai ter a mesma vibração vocal do que um adulto, por exemplo. O adulto tem uma voz mais grave, né, uma voz mais desenvolvida do que uma criança, por exemplo. Os idosos é a mesma coisa, né? Os idosos ele têm uma menor vibração vocal. Nas mulheres, no sexo, na questão do sexo, também tem essa alteração, né? Já que as mulheres têm a voz mais aguda, né? Geralmente, e os homens têm uma voz mais grossa. Então, os homens vão fazer essa questão daí da vibração vocal mais forte, né? A gente tem a questão da voz em si, então a voz pode ser grossa ou aguda, né? Não necessariamente relacionada à idade ou sexo, mas às vezes quando a gente faz uma voz mais grossa ou quando a gente faz uma voz mais fina, a gente tem essa alteração, né? E a topografia. A topografia é algo mais anatômico, né? Porque quanto maior a parede torácica, quanto mais grossa a parede torácica, quanto mais larga a parede torácica, a gente vai sentir menos vibração, né? Do que uma pessoa que tem realmente uma parede torácica menor, né? Porque a gente vai estar passando a vibração mais para a parede, tá? Bom, o que é a escala de Monnerret? A escala de Monnerret vai ser uma classificação de Monnerret, né? Que vai nos ajudar na questão da classificar os locais onde a vibração vai estar maior e aonde a classificação vai estar menor, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala, qual que é o lugar que mais tem a vibração? Primeiro é a laringe, né? A laringe ali é a parte que sai, ali, a questão da voz, né? A traqueia também é muito, né? Porque a traqueia está muito próxima ali da laringe, né? Então, na escala de Monnerret, ela também tem uma alta vibração, né? As últimas vértebras cervicais, né? Também, porque as vértebras cervicais estão ali colado, né? Com a traqueia. Região infraclavicular também está relacionado, né? É muito perto ali a questão da traqueia, etc. Aí vem as partes que não tem tanta vibração, que é a região posterior do tórax, região lateral do tórax, o externo, provavelmente dito, e a fossa supraespinhosa. A fossa supraespinhosa é essa fossa aqui, né? Que fica em cima da espina aí do omoplato da escápula. Bom, para avaliação da vibração vocal do paciente, o que a gente vai fazer? A gente vai falar para o paciente falar 33, vai medir da parte da vértice para a base, né, que nem eu falei, então a gente vai pegar da parte de cima até a parte de baixo, vértice para a base. A gente vai avaliar como está a questão dos ambos hemitórax, que eu já falei. E se estiver tudo beleza, se estiver tudo bem, a gente vai escrever lá na questão da história clínica que as vibrações vocais estão conservadas, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco da percussão. A percussão, a gente pode ver a parte tanto auditiva quanto a parte tátil.
gente vai ver, já, que nem eu falei, a percussão quando a gente encosta na pele, né? Faz aquela questão da batida e etc. Então a gente pode diferenciar ela em auditiva e tátil. É, na parte auditiva, na parte tátil, a gente vai ter mais a parte da elasticidade do pulmão, né? Como o pulmão ele tá inflando, tá? Quando ele tá soltando, enfim. A parte de auditiva também, porque a gente vai avaliar a questão do som também, se tem algum timbre, tom, intensidade ou duração, para ver se está tendo alguma coisa ali, algum problema, né? Algum acúmulo de líquido, ar, sólido naquela região, tá? O som fisiológico do pulmão, ele vai ser por causa da vibração do parênquima pulmonar, né, dos alvéolos, junto com a caixa torácica, que vai ser a união do externo, junto com as costelas, tá? E a avaliação é muito parecida com a da percussão, tá? Quando eu digo essa parte da avaliação é parecida, eu digo também da questão, que eu falei, sempre da parte posterior, anterior, lateral e do vértice para base. E a auscultação. A auscultação é uma das partes mais importantes aqui, né? Porque a gente vai usar o estetoscópio, né? Que vai ser como eu posso falar, um instrumento nosso, né? Que vai fazer a auscultação pulmonar do paciente, tá? A gente pode ver aqui, eu coloquei um pouco uma imagem, né? De um estetoscópio para a gente lembrar, que vai ser a questão das olivas auriculares. As olivas têm que ficar sempre para frente, né? Quando a gente for colocar no nosso ouvido. As hastes, o tubo de conexão, o tubo de borracha, e aí tem o diafragma e a campânula, né? A campânula, ela é normalmente usada para sons mais grossos, né? São mais grossos de forma geral. E o diafragma a gente usa para sons, na maioria dos sons, a gente usa o diafragma, né? Eu vou falar bastante do diafragma e da campânula lá na semiologia cardíaca, que eu vou mandar um vídeo também, fazer um vídeo sobre a semiologia cardíaca, tá? Que eles são importantes também, tá? Para essa avaliação cardíaca, além, né? Porque o estetoscópio a gente usa ele tanto na parte pulmonar quanto na parte cardíaca, né? Então, é muito bom de saber aí o que a gente está fazendo, né? Nessa questão. Bom, qual vai ser as condições para fazer a auscultação, então? Bom, a auscultação, ela tem que ser feita em um lugar tranquilo, né? Temperatura boa, sem muito som, para a gente ter um auto reconhecimento aí, né? O médico, a posição do médico em relação à parte da auscultação. Ele não pode abaixar muito, né, para fazer a auscultação. Ele deve estar bem confortável também, bem situado, né? E no caso da auscultação pulmonar, a gente vai usar uma denominação chamada cápsula de Bowles. O que vai ser a cápsula de Bowles? Vai ser nada mais nada menos do que a gente fechar o diafragma. A gente pegar o diafragma, fechar ele com a mão, né? E a gente vai fechar o diafragma aí para a gente ter uma melhor sonoridade aí da questão para ouvir, né, a questão da auscultação pulmonar. E a posição do examinado, ele pode fazer tanto sentado, em pé ou deitado, porém sentado é a melhor opção sempre, tá? Nessa questão aí da auscultação. Quais são os sons que avaliamos na auscultação? A gente tem três tipos de sons, tá? O sopro glótico, tá? Ou que a gente pode tomar também de respiração brônquica ou respiração traqueal, que é nada mais nada menos que a respiração, né? O murmúrio vesicular ou ruído respiratório de Laennec e a respiração broncovesicular, que é a união da respiração brônquica com o murmúrio vesicular, tá? Bom, o sopro glótico ou respiração bronquial ou respiração traqueal é o som que vai ser devido à passagem do ar na fenda glótica, né? Que nem o próprio nome já fala, sopro glótico. Então, o ar vai passar ali na fenda glótica, que está na imagem aqui. Quando o som passar por aqui, a gente vai ter esse som, tá? A gente consegue ouvir esse som na região da traqueia, do pescoço, né? Que é a parte da epiglote, na região do externo também. É que eles estão ali perto ali da parte da epiglote. O murmúrio vesicular, o ruído de Laennec, é um som que ele vai... O que acontece? Ele vai bater na parte brônquica, nas bifurcações dos brônquios, né? E a gente vai ouvir esse murmúrio, né? A gente consegue ouvir ele na parte dos pulmões, de forma geral, a gente consegue ouvir ele bastante, né? Na questão inspiratória, né? Que é mais como está inspirando. Quando está inspirando, o murmúrio, o ar vem, passa pelos brônquios, bate ali nas extremidades dos brônquios, nas suas bifurcações,
e faz o murmúrio vesicular ou ruído de Laennec, tá? Ele tem uma menor intensidade do que o sopro glótico, propriamente dito, mas tem uma maior área de recepção, que eu falei, a grande área do pulmão a gente consegue ouvir esse murmúrio vesicular, ruído de Laennec. E a respiração broncovesicular vai ser a união do sopro glótico, que eu falei, com o murmúrio vesicular. Então, tanto a parte do ar passando pela fenda glótica, quanto o ar batendo aí nas bifurcações dos brônquios, a gente pode ter essa respiração broncovesicular, tá? A gente vai conseguir ouvir ela na região do externo e na região dorsal, tá? E aí a gente vai conseguir, e se a gente não ouvir, se a gente ouvir em outras regiões, sem ser essa que eu falei, igual a external e a dorsal, a gente pode suspeitar de uma atelectasia, tá? Uma atelectasia eu falei também, em algum vídeo aí de pneumologia. A atelectasia vai ser nada menos do que o colapso, né, dos pulmões, dos alvéolos pulmonares, do parênquima pulmonar. E é isso, essa aí é a semiologia respiratória.